Moisés, o bebê que virou príncipe. Abertura. Olá, amiguinhos! Sejam muito bem-vindos ao Pequenos Heróis da Fé. Aqui, nós descobrimos juntos as histórias mais incríveis da Bíblia, contadas de um jeitinho divertido, cheio de aventuras e muito aprendizado. Hoje, preparem-se, porque vamos conhecer a emocionante história de um bebê que nasceu em tempos difíceis, mas que foi protegido por Deus e acabou crescendo como um príncipe no palácio mais poderoso da época. Sim, estamos falando de Moisés, o bebê que virou príncipe. Vocês estão prontos? Então vamos lá! O povo de Israel no Egito. Há muito, muito tempo, o povo de Deus, chamado Israel, vivia no Egito. No começo, as coisas eram boas, mas com o tempo Faraó, o rei do Egito, começou a tratar o povo de maneira muito dura. Eles tinham que trabalhar pesado, construir prédios enormes, carregar pedras, fazer tijolos, e tudo isso como escravos. Os israelitas estavam sofrendo. Mesmo assim, continuavam crescendo em número e ficando mais fortes. O faraó ficou preocupado e disse: "Esse povo está ficando numeroso demais. E se eles se voltarem contra nós?" E então, ele deu uma ordem terrível: todo menino que nascesse deveria ser jogado no rio. Que ordem cruel! Imaginem só como as famílias ficaram assustadas. Amiguinhos, o que vocês fariam para proteger alguém que amam muito? O nascimento de Moisés. Foi nesse tempo que nasceu um bebê muito especial. Sua mãe, chamada Jocabede, e seu pai, Anrão, ficaram felizes com o nascimento, mas também cheios de medo. Eles sabiam que, se o faraó descobrisse, o bebê correria perigo. Durante 3 meses, a mãe conseguiu esconder o pequeno. Mas o bebê foi crescendo, e logo ficou difícil mantê-lo em segredo. Então, com muita fé e coragem, Jocabede teve uma ideia. Ela pegou um cesto, o deixou bem firme, à prova d'água, colocou o bebê dentro e o deixou entre os juncos do rio Nilo. A irmãzinha dele, chamada Miriam, ficou escondida de longe, observando, para ver o que aconteceria. Imaginem só a aflição dessa família. Mas eles acreditavam que Deus cuidaria daquele bebê. A filha do faraó encontra o bebê. Enquanto isso, a filha do faraó estava passeando perto do rio com suas servas. Ela viu o cesto entre os juncos e pediu para que alguém fosse buscá-lo. Quando abriu o cesto, encontrou um bebê chorando. O coração dela se encheu de compaixão e ela disse: "Este é um bebê hebreu, mas eu não posso deixá-lo morrer. Vou cuidar dele como meu próprio filho." E foi assim que o bebê ganhou um nome, Moisés, que significa tirado das águas. Mas vejam só que coisa incrível. Miriam, a irmã do bebê, teve coragem e se aproximou da princesa. Ela disse: "Quer que eu chame uma mulher para amamentar esse bebê para você?" E a filha do faraó respondeu: "Sim, vá buscá-la." Adivinhem quem Miriam foi buscar? Isso mesmo, a própria mãe do bebê. A mãe cuida do próprio filho. Que momento emocionante! Jocabede, a mãe, pôde cuidar de Moisés, alimentá-lo, vê-lo crescer, e ainda recebeu proteção da filha do faraó. Quando Moisés ficou maiorzinho, foi levado para viver no palácio e ser criado como príncipe. Vocês conseguem imaginar essa cena? O bebê que estava em perigo agora vivia entre os reis e rainhas do Egito, protegido e amado. Deus realmente estava cuidando dele. Moisés cresce como príncipe. Moisés cresceu dentro do palácio do faraó. Ele teve roupas bonitas, comida boa e aprendeu muitas coisas. Foi educado pelos sábios do Egito, aprendeu sobre matemática, história, línguas e até como governar. Ele parecia mesmo um príncipe. Mas, no fundo do coração, Moisés sabia que não era egípcio. Ele sabia que era hebreu, fazia parte do povo de Deus, aquele povo que estava sofrendo como escravo. Às vezes, quando ele via os trabalhadores sofrendo, seu coração ficava apertado. Moisés pensava: "Por que eu vivo no palácio enquanto meu povo sofre tanto?" Vocês já sentiram vontade de ajudar alguém que estava em apuros? Foi exatamente assim que Moisés se sentia. Moisés defende um hebreu. Um dia, Moisés saiu para ver o que estava acontecendo com os israelitas. Então ele viu uma cena que o deixou furioso. Um egípcio estava maltratando um hebreu. Moisés não aguentou ver aquilo. Ele tomou coragem e defendeu o hebreu. Mas essa atitude trouxe problemas. Logo as pessoas ficaram sabendo, e o faraó ficou com muita raiva de Moisés. Ele não podia mais ficar no palácio, pois sua vida estava em perigo. Então, Moisés fugiu do Egito. Ele deixou para trás o luxo, as roupas bonitas, o palácio.
e foi viver como um simples pastor em uma terra distante, chamada Midian. Moisés pastor em Midian. Em Midian, Moisés começou uma vida nova. Ele cuidava de ovelhas, levava os animais para pastar, buscava água, protegia o rebanho. Ele aprendeu a ser paciente, a ouvir, a cuidar. Foi um tempo muito diferente, mas também muito importante. Deus estava preparando Moisés para algo ainda maior. Primeiro, Moisés tinha vivido no palácio, onde aprendeu a ser sábio. Depois, como pastor, aprendeu a ser humilde e cuidadoso. Tudo isso faria parte da missão grandiosa que Deus tinha para ele no futuro. Conclusão e lição da história. E assim termina essa parte da história de Moisés, o bebê que foi colocado em um cesto no rio, salvo pela filha do faraó, criado como príncipe e depois transformado em pastor. Amiguinhos, sabem o que aprendemos com essa história? Que Deus cuida de nós mesmo quando tudo parece difícil. A mãe de Moisés não tinha saída, mas confiou em Deus, e ele fez algo maravilhoso. Deus também tem planos especiais para cada um de nós. Ele usa cada momento da nossa vida para nos preparar para coisas maiores. Então, quando você olhar para sua vida e pensar, por que isso está acontecendo? Lembre-se, Deus está cuidando de cada detalhe. Se você gostou dessa história, já sabe, deixe o seu like, se inscreva no canal Pequenos Heróis da Fé e compartilhe este vídeo com seus amigos. Assim, mais crianças vão conhecer esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Até a próxima aventura, Heróis da Fé!